Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o papel de uma etnia que construiu os alicerces da sociedade multirracial brasileira. Identidade e integração social afro-brasileira. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o mestre Zezito Araújo, professor de História do SESMAC. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, neste programa especial, vamos levantar questionamentos sobre a situação do negro no Brasil, levando em consideração o aspecto histórico e a realidade na qual vivemos. Neste bloco, vamos conhecer a contribuição e a participação dessas comunidades afrodescendentes para a história do Brasil. Como começa essa contribuição, professor? Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, telespectadores da TV Educativa. A contribuição dos afrodescendentes ou dos africanos aqui no Brasil, ela iniciou-se a partir do século XV, quando os primeiros africanos aqui chegaram. Aliás, eu tenho até trabalhado o termo, que eu não digo nem contribuição, porque contribuição pressupõe-se que alguém veio ajudar algo de um projeto que estava pronto. Mas eu digo que eles construíram a nação brasileira com essa visão multiétnico, multirracial, como você assinalou. Então foi fundamental desde que aqui, a partir de 1540, quando os primeiros chegaram na condição de escravizados. Quando se muda o termo, essa semântica, muda o pensamento também? É evidente, Miguel, porque quando você diz que alguém construiu, as pessoas passam a ser sujeito do processo histórico. E como se pensa os escravizados na condição do passado, parece que ele não teve história ou ele não fez a história do Brasil. Quando você diz que ele contribuiu, é parte do pressuposto que os colonizadores europeus, através dos portugueses, aqui chegaram com um projeto pronto e a partir daí convidou as populações indígenas e as populações africanas para construir esse país, que não foi assim que aconteceu. Entre aspas, né? Escravizados, né? Para um trabalho. É evidente, para um trabalho, mas foi a conjunção das populações indígenas e das populações africanas, como você mesmo disse, na condição submissa pelo próprio Estado que era dado a esses grupos étnicos, que construíram esse país. É tanto que quando você olha as identidades brasileiras, porque eu não digo que o Brasil tem uma identidade, ele tem várias identidades, porque os povos que aqui chegaram, que construíram esse país, quando se diz índio, você parte do pressuposto que só tem um grupo étnico aqui. Nós tivemos vários grupos étnicos. Quando você diz africano, você teve vários grupos étnicos africanos. Até mesmo os portugueses que aqui chegaram, você teve vários grupos étnicos que aqui construíram esse país. Então nós podemos dizer que foram criadas várias entidades em função dos vários grupos étnicos que aqui chegaram. A cultura que nós temos já prova o contrário. Mas parece que, a princípio, as pessoas não tinham cultura, não tinham identidade, não tinham nada. Eles só contribuíram, ou seja, só trabalharam para os outros. Olha, eu tenho dito, Miguel, nas minhas conversas e palestras, quando me convidam, é interessante, os africanos, ao chegarem aqui no Brasil, eles trouxeram as tecnologias mais avançadas que se aplicava na agricultura. E para nós hoje, essa tecnologia, talvez não, ela é superada. Agora, você imagina você desmatar a Mata Atlântica naquele período, né? Desde lá das costas de São Paulo, São Vicente, até aqui Pernambuco, Alagoas. Eles destruíram essas matas sobre o chicote dos colonizadores. Que equipamentos, que tecnologia eles utilizavam? O machado, a foice, a estrovenga, usava o caçoar. Isso era tecnologia de ponta. Além deles deterem essa tecnologia, eles fabricavam esses equipamentos. Ora, e você vai dizer que esse povo não tinha um conhecimento? E esse conhecimento eles tinham há milhares e milhares de anos que trouxeram aqui para o Brasil. É tanto que os escravizadores, ao aprisionar os homens e mulheres e crianças no continente africano, eles iam para determinados lugares onde tinha determinadas produções. Se você precisava alguém para a mineração, eles iam na região onde os africanos
tinha a tecnologia da mineração, se precisava para a agricultura, eles iam para a região da agricultura. E quando não isso, eles tinham algumas ilhas na costa atlântica, o caso da Ilha Gorée, da Ilha de Cabo Verde, onde as pessoas eram qualificadas para vir trabalhar aqui na condição de escravizado na América e no Brasil principalmente. Então, essas pessoas dominava a tecnologia e produzia essa tecnologia para a riqueza desses colonizadores aqui. A relação seria de capital-trabalho, mas não um trabalho remunerado. Evidente, de capital-trabalho. E foi bom você tocar nesse assunto. A riqueza capitalista, quando desponta a partir do século, principalmente do século XVIII e XIX, foi um acúmulo de capital produzido pelos escravizados em terras americanas. Aqui no Brasil, no Caribe, nos Estados Unidos. Às vezes a história não se dá conta disso, mas foi o trabalho escravo, na sua grande, evidentemente não foi só ele, mas o grosso da acumulação do capital na Europa foi condicionado pela exploração do trabalhador africano aqui nas Américas. A partir da libertação, da liberdade ou de um novo modo de produção, gerando um consumo também, e já que a riqueza estava construída. O que mudou no panorama? Olha, o sistema escravocrata, ele tem ele é muito maléfico, porque o escravizado, ele não se apropria do capital resultante do seu trabalho, ele simplesmente tinha o quê? Tinha a roupa e tinha o alimento. Então, o que se produzia, o senhor de engenho, os financiadores, era que se apropriava daquele capital. Então, ele não estava habilitado a ter esse recurso. E o que acontece? Na passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, o que é que ocorre na sociedade brasileira? Esses trabalhadores, eles não estavam capitalizados, eles não tinham terra e o Estado brasileiro não reconheceu. É tanto que se criou, a partir, com o advento da República, Miguel, criou a lei da vadiagem. E essa lei da vadiagem era para prender aquele trabalhador que trabalhou 3 séculos e meio para a construção desse país, agora ele passava o rótulo de preguiçoso. Então, você não possibilitou, durante os 3 séculos e meio, condições de trabalho para essas pessoas remuneradas, e quando você passa de um sistema de regime político para o outro, do trabalho escravo para o trabalho capitalista, eles não são contemplados dentro desse novo sistema de trabalho. E aí eles são rotulados como preguiçosos. Não garantiu para essa população terras, não garantiu escola, não garantiu moradia, enfim, nada. Né? Garantiu lei repressora para torná-los prisioneiros agora nas grandes favelas que se criaram, que substituiu as senzalas, e os presídios ficaram cheios e continuam até hoje, porque esse Estado brasileiro ainda não tem um compromisso efetivo com 97 milhões de brasileiros, que segundo o IBGE comprovou agora. E a subsistência ou até a sobrevivência dessa população, ela vai fazer uma pressão sobre os salários também. Se eu tenho uma comunidade que sobra, que está na periferia e que necessita se alimentar todos os dias, eu posso pagar o que eu quiser. Olha, o capitalismo brasileiro é muito burro. Que ele não percebe que você tem 97 milhões de pessoas, que quase 80% dessas pessoas não estão inseridas no mercado de trabalho, e quando estão, são de forma, não tem carteira assinada, não é? E precisa investir para você colocar essa população no mercado de trabalho. Investir implica na educação, implica na saúde. Se você percebe o nível de repetência, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil, incide principalmente nas comunidades afrodescendentes. Então o Estado brasileiro, ele terá que perceber que terá que investir na área da educação. E investir na área da educação não nessa percepção universalista. Porque essa educação, ou essa proposta curricular universalista, resulta no que temos na realidade de hoje. A criança negra ou adolescente negro, ele chega muito mais rápido no mercado de trabalho informal. No entanto, ele sai muito mais rápido da escola, porque a família precisa de subsistência. Então, essa criança, esse adolescente, vai logo para o mercado de trabalho. E vai para uma mão de obra barata. Barata, desqualificada. E o que é mais grave que nós estamos percebendo?
o índice de violência que incide nos estados brasileiros, principalmente no nosso estado de Alagoas, incide na população negra, na faixa de 15 aos 25 anos. Quer dizer, está havendo um genocídio em cima da juventude brasileira, principalmente da juventude negra brasileira. Então, isso, cada vez mais, nós estamos perdendo jovens e pessoas que podem estar inseridas no mercado de trabalho. Poderiam ser ícones, né, como diversas pessoas, exemplos dessa construção de Brasil que você pode trazer agora, como na área de agricultura, ciência e tecnologia, construção, enfim. Claro, o ícone maior que nós temos, que nós perdemos, infelizmente, agora em maio, o Abdias Nascimento, né, que foi um exemplo de liderança para nós, independente de ser negro ou não. Foi uma pessoa que sempre esteve ao lado do processo democrático. Quantas vezes ele não teve embate com o grande ditador Getúlio Vargas? Tantos outros que passaram no governo desse país, ele lutando para assegurar o direito do negro e do pobre brasileiro. Quer dizer, e são raras exceções. Inclusive, Abdias é um exemplo que ele venceu e conquistou por uma posição individual. Mas esse Estado ele tem responsabilidade pelo processo educativo do cidadão e da cidadã brasileira, independente de cor ou não. Quer dizer, você abre determinado espaço e diz, olha, Abdias venceu, Pelé venceu, Zezito venceu. E por que os outros não vencem? Isso são exceções. Você não pode ver exceções, você tem que ver a regra. A regra é que nós temos quase 90% da população brasileira que vive abaixo do salário mínimo, da metade do salário mínimo. E essa realidade, ela tem cor, e foi a própria presidenta que disse, a miséria brasileira, ela disse isso, eu vim do Congresso agora de Salvador, eu estava lá quando ela falou, a miséria brasileira, a pobreza brasileira, ela tem cor e tem gênero. Ela é negra e é feminina. Então, e este país precisa observar essas questões. Se incide a miséria na população negra, e principalmente em função das mulheres, terá que mudar essa política pública de atendimento a essas pessoas. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana: identidade e integração social afro-brasileira. Até já.